aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje eu tô aqui para explicar para vocês essa treta da Pabllo Vittar com a Chappell Roan, mas também vamos perceber no meio desse assunto todo que, no fim, uma coisa fica clara pra gente. Não é sobre a arte drag chegar mais longe, é somente o título de ser a primeira drag. Eu acho isso muito triste porque o que merecia ser falado perde o seu valor no meio de uma discussão que se torna rasa muitas vezes pela própria reação do público em relação a muitas coisas que deviam estar sendo muito mais entendidas com essa situação toda do que de fato o que eles transformaram essa reação pública toda. Enfim, bora começar isso daí e entender todas essas nuances. Antes, não posso esquecer, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas tanto pela Pabllo Vittar quanto pela Chappell Roan. Se por acaso você não conhece, clica no link que está aqui fixado no topo dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. São amores, amores que matam. Bom, recentemente nós testemunhamos dois grandes acontecimentos em relação à música pop. A música Alibi, da Save da Lisa, com Pabllo Vittar e Eu Sult, também conhecida como Alibi, está chegando simplesmente em todos os lugares e recentemente chegou no top 20 aí das paradas do Spotify. Ao mesmo tempo, a cantora Chappell Roan, que é uma outra artista, também conseguiu uma posição bem interessante com o seu single Good Luck Baby. Porém, a internet começou uma discussão pública depois que foi afirmado que Pabllo Vittar era a primeira drag queen a conseguir entrar na parada Top 50 do Spotify global, sendo que a Chappell Roan se considera uma drag queen. No meio de todo esse furacão de discussão, nós tivemos um unfollow da Pabllo Vittar ali na Chappell que aconteceu recentemente, que alimentou ainda mais essa situação toda. Bom lembrar que a Chappell Roan já tinha falado antes que adorava a Pabllo Vittar e inclusive a Chappell é uma pessoa que sempre enalteceu muito a arte drag. Então não houve nenhum tipo de ataque, não houve nenhum tipo de nada desse tipo. É somente o título de ser a primeira drag queen naquela posição ali. Porém, ontem nós tivemos uma fala da Pabllo Vittar que sim afirmou, ela mesma, que ela era a verdadeira primeira drag queen chegando na parada do Spotify global. Isso daí alimentou ainda mais a discussão pública e simplesmente hoje isso daí estava em todos os lugares sendo comentado. Só que a gente percebe que todas essas discussões que as pessoas estão fazendo, afirmando o que faz ou não faz uma mais drag do que a outra, no final das contas não está levando a uma compreensão melhor do quanto a arte drag está chegando mais longe, mas somente levando a entender que existe um título que está sendo disputado. Mas eu acho muito importante a gente entender o valor da Pabllo Vittar chegando nesse lugar com esse título para a carreira dela e também para o que ela representa dentro do mercado. Eu acho que de todas as coisas relacionadas a isso daí que nós testemunhamos as pessoas conversando, esse foi o maior de todos os pontos discutidos. O causador de todo teu sofrer. Eu acho que não é novidade pra ninguém que a Pabllo Vittar é diretamente afetada pelo que a gente chama de transmisoginia. Por mais que ela não seja uma pessoa trans, a transmisoginia refere-se à discriminação e ao preconceito específico direcionado a pessoas trans ou, no caso de Pabllo Vittar, a pessoas que se portam e comportam de forma feminina na sua expressão de gênero.
A Pabllo já foi alvo de diversas críticas dentro da indústria do entretenimento desde o momento que ela surgiu, onde muitos criticaram a forma que ela se portava, as roupas que ela usava, criticaram principalmente a voz dela, né? Como esquecer aquele episódio do Sidney Magal, que ele detonou a voz da Pabllo Vittar e depois ele foi colocado frente a frente a ela e ele teve meio que explicar o que ele estava falando ali e ele ficou completamente sem jeito, porque na verdade era muito mais uma questão de preconceito do que de fato ele saber o que ele estava falando. Sabemos que muitos comentários negativos geram também a exclusão desses artistas, como Pabllo Vittar, de certos espaços e também uma representação muito distorcida na mídia. Isso sempre acontece com a Pabllo, tanto que sempre testemunhamos muitas coisas sem pé nem cabeça sobre ela sendo faladas, principalmente usando Pabllo Vittar de token para questões da extrema-direita dentro do Brasil. Mas também é notório, gente, que as redes sociais têm ajudado muito a essas questões serem quebradas, né? Nós sabemos que pessoas que antes eram muito invisibilizadas e que fazem parte dessa comunidade LGBTQIAP+, em geral, cada vez mais têm ganhado representatividade, mas nós sabemos ainda que é um caminho longo para se conseguir de fato ser verdadeiramente o que a gente chama de mainstream. A falta de compreensão e a prevalência de estereótipos contribuem para atitudes transmisóginas. É por isso que a Pabllo nessa posição tem um valor muito mais importante do que a Chapel no aspecto social da coisa. Mas isso não invalida de maneira nenhuma o papel da Chapel como mulher cis fazendo drag também nesse lugar que ela está ocupando, porque para ela, né, como uma mulher cis, a arte drag está sendo muito importante para ajudar com que ela se expresse da melhor forma possível. Mas muitas pessoas estão se questionando se ser drag realmente é algo que só pode ser feito por um homem cis ou um membro da comunidade LGBTQIAP+, né? No caso, a Chapel é uma grandíssima sapatona, né, gente? Pra quem não sabe desse detalhe. Mas, ainda assim, o fato dela ser cisgênero, ainda assim é um grande tabu. A verdade é que ser drag queen é sobre arte e não necessariamente gênero. A arte drag é uma expressão artística que permite aos indivíduos explorar e desafiar normas de gênero. A capacidade de se transformar e adotar diferentes personas é central para o universo drag, independente do que a pessoa é. Mulheres que se tornam drag queens estão participando dessa tradição de transformação e desempenho. Além disso, a comunidade drag é amplamente conhecida pela sua inclusão e também diversidade. Muitos eventos e espaços drag celebram a expressão individual e acolhem as pessoas de diferentes identidades de gênero. Isso significa que não há uma forma única de ser drag queen e que a inclusão de mulheres na arte drag reflete o espírito aberto e inovador do que esse tipo de arte realmente significa. A gente sabe que a cultura drag ganhou uma percepção completamente diferente depois da explosão de Drag Race, né? Basicamente, as pessoas receberam uma educação completamente diferente sobre o que significa ser drag a partir deste programa. E testemunhamos, inclusive, uma mulher cis ganhando um Drag Race, que no caso foi o Drag Race Alemanha, onde a Pandora Knox ganhou ali a sua temporada. Porém, é inegável que a Chapel Rowan, na posição de drag queen, é muito mais bem aceita no cenário da música do que uma Pabllo Vittar, exatamente por conta de todas essas questões que nós acabamos de citar aí. A diferença de uma mulher fazendo drag para um homem fazendo drag, como é Pabllo Vittar nesse caso, tem muito a ver com a dinâmica social e cultural relacionada às normas de gênero e às percepções do que é masculinidade
masculinidade e feminilidade dentro da raça humana. Em quase todas as culturas, a expressão feminina é muito mais bem aceita e considerada mais flexível do que a expressão masculina. Mulheres que fazem drag são vistas como exploradoras das normas de gênero. Isso é, de certa forma, muito mais socialmente aceitável do que um homem nessa posição. É por isso que Chappell Roan, fazendo drag e estando na parada do Spotify, é vista como uma artista incrível que se expressa muito mais do que a Pabllo Vittar. Outras artistas já fizeram isso, como Chappell Roan. Como esquecer o grande exemplo do que é Lady Gaga, né? A Lady Gaga foi uma das pessoas que usou muito a arte drag como forma de expressão e também para fazer com que sua música ganhasse mais personalidade. Ela mesma já foi verbal demais da conta em relação a como isso foi importante para a formação artística dela, né? Ela mesma conta a sua história da época que ela se apresentava em clubes de drag, né? Mas no fim, o que nós concluímos dessa discussão toda, né, gente? É que por mais que exista esse lado incrível que merecia ser entendido, discutido e visto, nós testemunhamos as pessoas perdendo muito tempo simplesmente com o título e a posição das artistas naquele determinado lugar. A arte drag mesmo, que devia estar sendo vista como um momento novo para esses locais, principalmente considerando Pabllo Vittar naquela posição ali, acaba não recebendo o mesmo nível de atenção. E isso é muito triste, porque mostra pra gente realmente as prioridades das pessoas que estão por trás dessas discussões. Então, eu aqui falo pra vocês que eu fico muito feliz da Pabllo tá chegando onde ela tá chegando, da Chappell estar chegando onde ela tá chegando, e eu espero que ambas conquistem cada vez mais paradas globais, mesmo porque ambas são artistas absurdamente talentosas e capacitadas de entregar uma arte super incrível, ok? Mas comenta aqui a sua posição, que eu quero saber o que você tem pra poder me dizer em relação a tudo isso e como você tá vendo isso tudo, ok? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!